Bom, boa noite, pessoal. Eu vou fazer a prece de início e daí em seguida a gente continua. Amado Mestre Jesus, com muita alegria no coração, nós nos reunimos mais uma vez em seu nome e em nome de Deus, nosso Pai, para realizarmos o estudo que estamos realizando sobre as obras do André Luiz. Agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Temos a certeza de estarmos amparados pelos trabalhadores do nosso cantinho, espíritos queridos e amigos que nos visitam em nossos lares, trazendo-nos um ambiente de paz e de harmonia para a realização do estudo que seja proveitoso para todos. Deixamos a nossa prece entregue nas mãos da equipe espiritual, abrindo assim o nosso estudo desta noite. Essa prece para ser em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos estudando o capítulo 12, né, em que nós temos um senhor, né, já de alguma idade, que ele estava no leito de morte do pai, né, se comprometeu, porque o pai havia pedido para ele, né, cuidar dos filhos, dos irmãos, né, e ele, no final das contas, acabou ficando com a fortuna dos filhos, né, dos irmãos, quer dizer. E, e ele acabou, obviamente, se complicando bastante espiritualmente. Mas a esposa e os filhos, né, foram eram pessoas de bem, né, com méritos, e a espiritualidade, então, interviu em benefício do grupo familiar, assistindo também este senhor que está acamado, né, num processo que eles chamam de esquizofrenia, né, e, portanto, com a sua mente alterada, em determinados momentos se tornando violento, em outros momentos ali até conversando normalmente. Então, esse é o estado que o André Luiz verificou, né, sobre a, no estudo que ele fez da mente, né, e do córtex cerebral do enfermo, né? E é bem interessante, ainda a Alessandra tinha comentado no finalzinho, né, que quanto o nosso pensamento age sobre as células do corpo físico, né, criando doenças absurdamente complicadas para todos nós, né? Então, nós estamos agora lendo a história e o que nós vamos começar, né, hoje. Eu pedi para voltar um pouquinho para trás, então o parágrafo começa assim: achava-me no exame da situação quando uma senhora idosa, né, surgiu no aposento. Tá ok?
Todo mundo está acompanhando aí? Alguém quer fazer algum comentário antes de nós seguirmos para o estudo? Não? Muito bem. A Elisete está aí hoje? Acho que não, né? Não, não está não, Eduardo. Não está. Bom, então alguém tem que ler para mim. Eu estou à disposição esperando alguém para fazer a leitura para mim. Posso ler, Eduardo, não tem problema não. Então, manda brasa, por favor. Achava-me no exame da situação quando uma senhora idosa surgiu no aposento, tentando chamá-lo à realidade. Vamos, Fabrício, não se alimenta hoje? O interpelado vagueou o olhar pela sala, esboçou uma resposta negativa sem palavras e deixou-se ficar na mesma posição. A matrona insistiu, afável, mas não conseguiu demover. E porque prosseguisse atenciosa, buscando ministrar-lhe um caldo, o enfermo levantou-se de súbito, como se houvera repentinamente enlouquecido. Esbravejou expressões inconvenientes e ingratas. Cubro de cólera, repeli o oferecimento, surpreendendo-me pela crise de nervos destrambelhados. Então, veja aí que está a situação, né? De repente, ele simplesmente fica completamente enlouquecido, né? Agindo de maneira absurdamente inconveniente. Se você está doente, se você está ali, a pessoa vem te oferecer alguma coisa, né? No mínimo, você pode até dizer, não, não, não vou querer mesmo, de jeito nenhum, por favor, não insista, qualquer coisa assim. Não, né? Ele entra num acesso de cólera, né? Então, mostrando completo desequilíbrio, né? Por isso que ele chama assim, crise de nervos destrambelhados, porque são os nervos que estão destrambelhados. E, e a gente nota, então, né, o quanto é difícil lidar com uma pessoa nessa situação. Então, olha que interessante, é só uma reflexão para nós, né? Antigamente, quando as pessoas estavam em situações semelhantes, geralmente elas eram internadas em hospitais. O grande problema da internação nos hospitais é que a, a ideia básica do hospital é deixar a pessoa tranquila. Qual é a forma de fazer isso? Dar medicação. Atola o cara com medicação. Então a pessoa vivia praticamente drogada o tempo inteiro. Ela não vivia e ela não necessariamente estaria nessas condições aqui, né? Por exemplo, ele só estava quieto, olhando, provavelmente ele estava em meditações, né, infelizmente engolfado nas, na sua dor, né, no seu, como é que chama quando você faz uma coisa errada? É, o remorso, né, por tudo aquilo que ele tinha feito. Ele só teve uma crise aqui. Então, essas crises podiam aparecer de tempos em tempos nos hospitais. Mas aí o pessoal sedava e deixava sedado o dia inteiro, a noite inteira, né? Então, esse tipo de tratamento, aos poucos, foi levando a comunidade médica, né, a rever essa política de internação, né? Então, hoje no Brasil, nós temos internações em hospitais específicos que têm uma ala psiquiátrica
em que a pessoa vai ficar internada por um período, ela não vai ficar para sempre ali. Certo? Ela vai, se ela precisar de internação, por violência, por estar se machucando, querendo levar-se a, a punir, pulando, batendo a cabeça na parede, coisas do tipo, aí eles tomam as providências, né? Mas depois eles vão soltar novamente. O problema é, geralmente, dentro da família, nós não estamos preparados para lidar com as pessoas nessa situação, quando elas estão, né, enlouquecidas. Não temos como, não sabemos como lidar, não é mesmo? É uma situação complicada essa, né? Como agir, então? É uma questão para reflexão. Como nós vamos agir? E aí você vai ver que quando você olha para a situação, eu sei um pouco sobre esse assunto porque minha filha trabalhou naquele Cândido Ferreira, né, que tinha residências específicas. O sistema até que funciona bem para aquelas pessoas que foram internadas, elas ficam em casas específicas, né, com atendimento com uma certa liberdade e tal, mas não ficavam mais internadas dentro de hospital, né? E tem os, CPAs, né, Centro Provisório de CAP, Atendimento, não me engano é CAPS que chama isso. CAPS, é o CAPS. E tem também os hospitais de ala psiquiátrica. Por exemplo, no Hospital Ouro Verde, né, você tem uma ala de psiquiatria, separando homens e mulheres, né? Então, é bem interessante, porque quando chega nessa para internação na ala psiquiátrica, entra no pronto atendimento. Então, se chama o SAMU para levar a pessoa, ou às vezes o pessoal prende o ente querido e leva para o hospital. Então, veja como fazer esse tipo de atendimento dentro da família. É muito complicado. Só estou chamando a atenção para uma questão, né? Quer dizer, você vê que ele, quando contrariado, ele se destambelha, fica maluco, né? Bom, comentários? Você falou que existe o Bairral também, que é bom lembrar, né? Que é um hospital psiquiátrico espírita. Ele O fica. Américo Bairral, né? Isso, é interessante que é Isso. voltado para condições assim. E lá acontecem os tratamentos também a nível espiritual, né? Você tem. Então, mas realmente é difícil ter isso em casa, cara. Nossa. Então, uma coisa que eu queria comentar é assim, se não me engano, a pessoa não pode mais ficar internada no hospital, tipo assim, deixada lá pela família. Você entendeu? Eu acho que pela lei brasileira não tem esse tipo de atendimento mais. Não, os manicômios, né, como se falava, É, não existem mais. Tem não, até documentários, tem um que fala que é o Auschwitz brasileiro, em função de como eram tratados os que estavam. Então, é uma situação muito complicada, muito triste também, né? não, Então, acho que você falou a verdade. É muito difícil a gente avaliar do lado de fora, né? Mas quando se passar, né, a Dona Emília lá na Cândida, né, a gente teve conhecidos que tinham esse tipo de problema, mas enfim, é sempre uma situação muito complexa. muito complexo. Há muitos anos, em Americana, tinha um médico
homeopata chamado José Armando, e ele mantinha um hospital psiquiátrico, ele era espírita, ele mantinha um hospital psiquiátrico e tratava os pacientes só com a terapia espírita, né? Passe e tratamento de desobsessão e homeopatia. O índice de cura que ele atingiu passava de 90%. Isso tem 30 anos ou mais. Infelizmente, ele faleceu e a obra não continuou. Pois é, porque depende de quem conhece, né? Exatamente. De quem tem a moral para fazer o negócio. Exatamente. É uma coisa muito bacana. Pois é. Entende? Mas agora, se não me E os engano... pacientes que já têm o merecimento de passar por um tratamento desse, né? Exatamente. Porque tem que ter o merecimento também, né? Sem dúvida. De chegar num lugar desse e receber um tratamento desse. Verdade. Pois é. É interessante, nós vamos ler aqui, né, sobre a condição deste paciente aqui. Vamos seguir em frente aqui? Deixa eu só fazer um comentário. Eu tenho uma conhecida, ela é vizinha aqui minha, ela tem essas questões. Eu não sei exatamente o que ela tem, porque realmente é só uma conhecida, eu não convivo com ela. Mas o que a gente observa, assim, que o marido, ela fica em casa, inclusive ela é médica e foi afastada, já tem alguns anos. E o que acontece? Ela vai ficando em casa, então ela fica ali desregulada, aí ela piora, melhora, só que chega um momento que ela começa a entrar em crise, uma crise atrás da outra, uma crise atrás da outra, e aquilo toma um vulto, né? Aquilo toma uma dimensão que aí o marido é obrigado a interná-la, aí ela passa um período internada, provavelmente sedada com todo tipo de medicamento, né? Infelizmente. Aí ela passa esse período lá internada, dão esse sossega-leão nela, aí ela volta para casa. Quando ela volta para casa, ela está mais tranquila, né? Um pouco mais equilibrada, e aí recomeça o processo de novo. Ela vai equilibra, desequilibra e recomeça esse processo. Então, quer dizer, ela vive entre estar internada, né, à base de medicamentos fortíssimos, e períodos que ela fica na casa dela, mas é muito triste. Nossa, é muito triste mesmo. Ela tem filhos? Ela tem um filho que ele acho que está com 22 ou 23 anos agora, mas cheio de problemas, cheio de problemas. O menino fica no quarto o tempo todo. E como eu disse, né, eu não conheço de perto, né? A gente só sabe algumas notícias. Mas o menino tem problemas com obesidade, não sai do quarto, enfim. Ele também tem várias questões, e aí tem algumas questões lá de relacionamento também dentro ali da família. Assim, é uma situação muito, muito triste mesmo, muito, muito triste. E a gente que está de fora, que só fica sabendo de uma coisa ou outra, a gente se sente tão impotente, porque você vê a família sofrendo, vê a pessoa sofrendo, mas não tem, né? A gente não tem alcance para aliviar, né? Ou para levar algum consolo. É muito triste, muito triste. Então, Era isso. e aí, só comentando sobre isso, quando você não consegue entrar também com uma terapêutica espírita, né, a coisa fica ainda mais grave. E, na verdade, o conjunto familiar é que está destrambelhado, né? É o conjunto familiar como um todo, é ali que está o foco. Com certeza, com o agravamento de algumas entidades cobradoras ali para trazer todo esse transtorno, né? Então, você sabe que tem muitos médicos, né, que perdem o controle porque tiveram acesso a drogas, né, paliativas lá durante um certo tempo eles vivenciaram a necessidade do uso da droga para ficar acordado, para ter um emprego, aquelas coisas todas, né?
aí eles ficam viciados, né? E aí começam a ter problemas também, né, por causa do uso descontrolado da droga. Então, é uma situação realmente complicada, né? E você tem que tratar disso na sua casa. Não é uma coisa simples de se fazer, com certeza. Eu tive um irmão que, após um acidente de carro, ele bateu a cabeça no acidente, né? E, e aí alguma coisa lesionou no cérebro dele, que de repente ele ficava furioso. Ele tinha acessos, né, de querer bater em todo mundo e aquelas coisas todas. Ele só respeitava mesmo a minha mãe, né, que era baixinha, fraquinha, e ela põe o dedo no nariz dele, né? Então, é muito. Eu tinha medo, muitas vezes, de estar com ele, porque, de repente, ele surtava. Infelizmente, ele estava trabalhando, tal, mas ele acabou cometendo suicídio, né? Induzido por um espírito, mas ele fez. Então, é muito complicado, porque você nunca vai esperar que uma pessoa que, inclusive, era médium, né? Tinha uma mediunidade incrível, fosse cometer suicídio, né? Isso, para minha mãe, foi uma das derrotas da vida dela, como ela vivia sempre falando conosco, né? Que foi ela que não conseguiu fazer com que ele, né, se estabelecesse assim, sem esse tipo de coisa na cabeça, né? Por mais que você tentasse explicar que aquilo era um ato único e pessoal dele, e de responsabilidade unicamente exclusiva dele, ela nunca admitiu isso, né? Então, conviver com uma pessoa esquizofrênica não é fácil. E eu digo isso com muita tranquilidade para vocês. Vamos em frente, gente? Edu, me perdoe, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. No caso do seu irmão, né, que Uhum. seria por ele ter batido, por ele ter sofrido acidente e tudo mais. Como Não, que a eu gente... acho que tinha também, lógico que tinha também, desculpe, só para te interromper, para dar mais informações. Ele tinha problemas, vamos dizer assim, de ressentimentos com... Ele era um espírito inimigo do meu pai, né? E o meu pai foi uma pessoa muito severa sempre. Então, ele levou esse tipo de coisa para isso. E, ao mesmo tempo, ele era um médium indisciplinado, ele não aceitava a disciplina mediúnica, né? Ele ia no centro, assim, quando ele cometeu o suicídio, ele já estava casado e tinha 2 filhos. Trabalhava, ele de tempos em tempos pedia para o meu irmão mais velho para ele ser internado no hospital espírita, né? E ele era internado. Aí ele saía, estava bem e tal, mas foi uma bobeada dele. Ele tomou um remédio fora de hora e, e os amigos propuseram tomar um conhaque e ele tomou, né? E o medicamento com aquilo, mais a indução de um espírito obsessor dele, ele se atirou do prédio que estava, onde ele trabalhava. Foi isso que aconteceu. E não morreu de imediato. Infelizmente, ele ainda passou um dia
e em sofrimento. Desculpa, pode perguntar agora. Eu acho que você já esclareceu, porque a minha pergunta ia ser justamente que explicação seria, que explicação que a gente daria para uma pessoa que está bem, sofre um acidente, bate a cabeça e fica esquizofrênico, mas na verdade tem toda uma história. Não, foi, vamos tem. dizer assim, não vamos dizer assim, não foi um passe de mágica, né? Tem todo um contexto aí. Era essa minha pergunta. É isso. Mas viu, mas a gente não pode excluir, né, nem sempre, porque veja, mesmo nessa história que nós estamos vendo aqui, por mais que o espírito, que o velhinho aqui tenha sido desonesto com os irmãos e fez fortuna, né, baseado assim, no roubo que ele fez dos irmãos, tal, né? No dia a dia dele, ele não está ali com os seus cobradores, não está lá, ele está assistido dentro da casa e protegido. Mas ele fez tanto que ele mesmo destrambelhou os nervos, né? Como você mesmo falou, né? Lembrou. Veja que as ações dele criaram condições para que o córtex cerebral dele ficasse alterado, né? Fosse alterado. Então, a gente não pode deixar de lado esses fenômenos. A pessoa, quando lesiona o cérebro, né? Quando há lesão no cérebro e afetar determinadas áreas do cérebro, a chance de desenvolver essa. Porque eles usam o termo esquizofrenia, né? Embora tenha aí uma definição, né? Vocês lembram a Lisette falando exatamente o que era a esquizofrenia, né? A Márcia também está aí para nos dizer. Mas pode acontecer de lesionar determinadas células que atuariam naquilo que a gente chama de controle, né? Controle das emoções e tudo. E aí perde a capacidade de fazer isso. Mas eu acho que no caso do meu irmão foi um conjunto de ações, né, do dia a dia dele que acabou abrindo campo para isso. Infelizmente, se houvesse o atendimento, né, a sugestões que os mentores espirituais deram, né, mas cada um é um, né, faz suas escolhas, infelizmente. Podemos seguir? Muito bem. Vamos lá. A esposa regressou ao interior da casa, enxugando os olhos, enquanto Calderaro me esclarecia comovido. Ele está no limiar da loucura e ainda não enveredou francamente pelo terreno da alienação mental, graças à dedicação de velha parenta desencarnada que o assiste vigilante. Logo após, o assistente submeteu a operações magnéticas de reconforto, vigorando-lhe a resistência. Ante o neurastênico mais calmo agora, narrou com serenidade. Nosso irmão enfermo teve a infelicidade de apropriar-se indebitamente de grande herança, depois de haver prometido ao genitor moribundo velar pelos irmãos mais novos, na presença destes. Ao se sentir, porém, senhor da situação, desamparou os manos e expulsou-os do lar, valendo-se de rábulas bem remunerados, desses que, sem escrúpulos, vivem de inquinar os textos legais. Por mais enérgicas e convincentes as reclamações arrazoadas, por mais comovedores os apelos à amizade fraterna, manteve-se ele em clamorosa surdez,
arrojando os irmãos à penúria e à dificuldades de toda a sorte. 2 deles morreram no sanatório em cátares da indigência, minados pela tuberculose que os surpreendeu em excessivas tarefas noturnas. E o outro desencarnou em míseras condições de infortúnio, relegado ao abandono antes dos 30 anos, presa de profunda vitaminose consequente da subalimentação a que fora compelido. Tudo isso o nosso desditoso amigo conseguiu fazer, escapando da justiça terrena. Entretanto, não pôde eliminar dos escaninhos da consciência os resquícios do mal praticado. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental como carvões em paisagem denegrida após incêndio devorador. E esses carvões convertem-se em brasas vivas, sempre que excitados pelo sopro das recordações. Isso. É até poético o jeito que o cara está falando. Então, dá uma paradinha, né? Então, veja o quanto, né, o cérebro humano, na verdade, qualquer órgão humano, né, pode ser atacado pela nossa própria mente, né, do nosso próprio espírito. O remorso, né, de ter feito isso com os 3 irmãos, né, sabendo ele que eles iam morrer de fome, né? E aí achei interessante a palavra rábula, né? Que a gente sabe que é sinônimo de advogado, né? E ele usa, então, essa palavra rábula. Ele, então, se utilizou de advogados hábeis, que com certeza ganharam muito dinheiro, né, para deixá-lo com a fortuna, deserdando os irmãos, né? A justiça terrena acaba por vender-se, né? Geralmente, a fortuna é que define as coisas na justiça. Está mudando aos poucos. A nossa sociedade tem buscado fazer esta diferença. Mas a gente continua vendo assim, se você tem dinheiro, é difícil você ir para a cadeia, certo? Mas se você não tem, sinto muito. A primeira coisa é ir para a cadeia. É assim que está sendo feito, né? Então, a gente, como sociedade, a gente acaba passando por essas situações, né? Nós estamos nos endividando perante a justiça divina ao permitir, né, que essas leis sejam superadas pelo dinheiro, né? É muito complicado. E o nosso irmão aqui, infelizmente, né, se safou da, da, do roubo que fez, né? Que ele que ficou com toda a herança, não quis dividir com os outros 3 irmãos, né, que morreram mesmo, né, da forma pior possível, né? E aí ele vem e coloca uma coisa bastante interessante, né? Ele conseguiu fazer, né, escapando à justiça terrena. Entretanto, não pôde eliminar dos escaninhos da consciência os resquícios do mal praticado, né? Os remanescentes do crime são
guardados em sua organização mental. E ele dá um exemplo como carvões, né? Que de tempos em tempos se avivam e ficam em brasa, né? É quando ele fica destrambelhado. Brasas vivas, né? Sempre que excitadas pelas recordações. E essa é uma coisa muito importante, né? Que é a questão da justiça divina. Não tem o que fazer, né? A justiça divina trabalha, né, efetivamente com a consciência de cada um. Eu sou o meu médico. Não vai ter um médico para cuidar de mim. Eu vou ter que cuidar de mim, né? Essa é uma questão que não tem como fugir da lei divina. A justiça divina, ela vale para todos. Ela é misericordiosa, né? Ela tem as suas nuances, mas ela vale para todos, indistintamente. E ela está gravada na nossa consciência. E a nossa consciência acaba definindo a nossa saúde ou a nossa doença. E cada um vai seguindo do jeito que dá, né? Por isso a importância de você ter o antídoto principal, né? Para não cair nesses processos. Primeiro, vai trabalhar em benefício do próximo, vai fazer a caridade. Ah, você tem bastante dinheiro? Então faz o seguinte, ceda as suas horas, não precisa trabalhar, vai lá trabalhar você voluntariamente, cuidar de pessoas, né? Cuidar de crianças, vai fazer algum serviço, né? Em benefício do próximo. Aí você não fica com a cabeça parada, pensando em porcaria, certo? E vai trabalhando, né, dentro do possível, em benefício do próximo, angariando um pouquinho de crédito em seu benefício. Essa é a única defesa que nós temos, na minha opinião, né? Além de, obviamente, viver corretamente dentro das leis, né? E agir sendo uma pessoa honesta e assim por diante. Tudo aquilo que faz o homem de bem, que está lá descrito pelo Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Se fizermos aquilo lá, né, nós teremos os nossos encontros conosco mesmo serão menos dolorosos, entendo eu. Mas cada um é um, né? Então, comentários mais? Edu, Oi. dois pontos. Uhum. O primeiro é que existe a misericórdia, né? Porque ele está recebendo ajuda, né? Ele descreve aí no texto que tem uma senhora no plano espiritual ajudando ele a não chegar ao ponto de loucura total. Não sei qual é o termo que ele usa aí. Então existe aí uma misericórdia, né? Porque eu acho que se a gente fosse deixado simplesmente a ferro e fogo, vamos dizer assim, né? Só recebendo as pancadas, das pancadas que a gente dá, eu acho que o nosso progresso ia ser, nossa, meu Deus do céu, muito mais lento do que já é muito lento. Então, esse é um ponto que pelo menos eu vejo dessa forma, que todos nós recebemos muito amparo, muita ajuda, mesmo quando a gente está fazendo muita bobagem. E aí o outro ponto que eu queria, aí agora é uma pergunta, né?
em relação aos irmãos que foram prejudicados e sofreram tudo que sofreram, aí que está descrito no texto. Pensando na lei de ação e reação. É claro que eu acho que ninguém faz um planejamento reencarnatório para roubar os irmãos, vamos colocar dessa forma, né? Ninguém planeja, eu vou lá porque meu irmão vai me roubar e eu vou pagar uma dívida e tal. Mas pensando aí na lei de ação e reação, esses irmãos dele também não sofreram de forma injusta, vamos dizer assim. Eles tinham algo a resgatar, algo a viver, para, mesmo que seja, se não foi um resgate, uma experiência, uma prova, enfim, eles foram injustiçados se a gente olhar apenas uma encarnação. Mas se a gente olhar a vida do espírito imortal, não houve uma injustiça, é isso, ou eu estou com um pensamento equivocado? Então, é que nós temos o costume de olhar desta forma, né? Nós, espíritas, acabamos olhando sempre assim, teve, isso que está acontecendo agora é o que nós plantamos no nosso passado, então estamos colhendo agora, né? Essa é uma possibilidade, não resta dúvida, certo? Mas pode ser também a primeira vez que está ocorrendo alguma coisa desse tipo para conosco, né? E a gente pode não ter feito isso no passado para ninguém. Mas é uma prova que a gente pode passar, né? O nosso espírito pode acabar passando, né? Como um meio de ver como que nós reagimos, né? Isso pode acontecer também, entendeu? Então, é difícil você determinar ferro e fogo, que os irmãos tinham culpa na justiça divina e, portanto, quer dizer, o irmão que é o cara agora aqui, né, o velho aqui agora, ele, ele teria sido agente da justiça divina, mas ele tinha o livre-arbítrio, ele podia não ter feito nada disso. Ele podia ter agido no bem dos irmãos, de todos. Teria dividido a fortuna, certo? E cada um seguisse o seu caminho, com a prova, né, da riqueza sendo colocada nas mãos dos quatro. Mas, infelizmente, ele escolheu a pior forma, né, de viver. Sim, Du, mas, por exemplo, os irmãos também poderiam ter terminado a encarnação de outra forma, Sim, poderiam mas é o que eu ter estou falando. encontrado um trabalho digno, ter vivido de forma muito simples e humilde, mas não terminar da forma que eles estão terminando. Então, eu não estou querendo dizer que eles estão pagando erros do passado, não é essa a questão. O que eu estou tentando entender é que não existe uma injustiça se olharmos do ponto de vista do espírito imortal. A gente só vê a injustiça se a gente olha apenas aquela encarnação. Quando a gente olha de um ponto de vista mais amplo, essa injustiça, ela se torna, eu não sei qual palavra usar, mas Então, ela mas o que você está falando é exatamente o olhar do passado. Ele está passando por uma coisa que, aparentemente, nesta vida foi uma injustiça para ele, mas, na verdade, ele mereceu porque ele fez no passado coisa semelhante. É isso. Não teria outra forma. O que eu estou dizendo assim, poderia ser isso, ele ter feito no passado, né, esses outros três irmãos, ter feito no passado alguém eles serem roubado esse próprio mesmo irmão aí, e agora eles estavam sofrendo de volta o que fizeram? Pode ter acontecido, certo? Agora, pode também
qualquer um deles nunca ter feito nada desse tipo, né? Mas está sofrendo agora uma situação de injustiça, do ponto de vista, tanto do ponto de vista da justiça terrena, quanto a justiça divina, né? É um erro. Ele não podia ter feito isso. A justiça divina já está marcando na consciência dele. Você sabe que você fez errado, certo? E a justiça terrena deveria falar: você não pode fazer isso. Acontece que ele comprou magistrados que devem ter comprado o juiz que deu o ganho de causa para ele. Porque a lei é muito clara, certo? Se você vai dentro da lei direitinho, você consegue ganhar na justiça, certo? Mas ele fez o que fez. Então, pela justiça terrena, ele também seria condenado, certo? Ele também não poderia fazer o que fez. Então, o que eu estou querendo dizer é que, como nós não temos o quadro completo, fica difícil fazer conjecturas. Mas qualquer conjectura tem duas opções. Uma, esse é o meu modo de ver, tá bom? Uma, eles cometeram no passado os erros e, infelizmente, o próprio irmão deles é que os colocou na situação, né, em que eles ficaram e acabaram morrendo os três na indigência, certo? Outra, eles, qualquer um deles, ou os três, né, nunca tinham feito nada para sofrer esse tipo de coisa e, pela primeira vez, um espírito que nesta vida era irmão deles, né, por cupidez, por, né, arrogância, prepotência e outras coisas mais, os deixou na penúria, certo? E pode ter sido a primeira vez. Esse irmão está se endividando com os três ao mesmo tempo, pela primeira vez. E eles podem perdoar o irmão, mas a consciência do irmão fala: não vou, estou errado, eu vou ter que reparar esse erro de alguma forma. Mas se esses três irmãos o perdoarem em espírito, certo? Ele não vai precisar se acertar com os três irmãos. Ele tem que se acertar com a justiça divina. E ele pode se acertar com a justiça divina fazendo bem aos outros, sofrendo alguma consequência e dali tirando uma lição importante e lutando bravamente para recuperar a fortuna para os outros e assim por diante. Tem inúmeras condições possíveis, mas, para mim, né, nesse caso, assim, quando a gente olha isso daí, são as duas posições que, na minha opinião, são as que seriam prevalentes. Desculpa aí se eu estou falando demais. Alguém quer fazer algum comentário, Renato? Não? Alessandra? Não, Eduardo, só uma coisa. Senão nunca existiriam erros novos. A gente sempre estaria num processo de batalhão, até vamos ser, né? Não existiriam erros novos, sempre seriam os mesmos, e não é essa a ideia. Pode acontecer mesmo de você sofrer alguma coisa porque o cara tomou a decisão errada lá e fez, né? Né? É só você levar isso para uma guerra. Como é que você vai dizer que todos aqueles soldados que estão morrendo na guerra morreram antes e deixaram, é muito difícil isso, né? Então, acho que pensando, concordo com você, senão não existiriam situações novas, né? Deveríamos sempre daquele jeito, né? Penso assim também. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então tá, então vamos lá.
aqui o filme, estudo. O mau filho é perverso, irmão, enquanto... E perverso, irmão. Não, o mau filho e perverso, irmão, é o que ele fala, eu li errado aqui. Uhum. Enquanto o senhor dos patrimônios de resistência que a virilidade do corpo lhe permitia, lograva fugir de si mesmo sem grandes dificuldades. O dinheiro fácil, a saúde sólida, os divertimentos e prazeres desempenhavam para ele a função de pesadas cortinas entre o personalismo arrogante e a realidade viva. Todavia, o tempo cansou-lhe o aparelho fisiológico e consumiu-lhe a maioria das ilusões. Pouco a pouco, encontrou-se a si mesmo. Na viagem de volta ao próprio eu, viu-se, porém, a sós com as lembranças de que não conseguira escoimar-se. Debalde intentou descobrir o bom ânimo e o bem-estar. Este se lhe ocultava. Impossível era concentrar-se no próprio ser, sem ouvir o pai e os irmãos acusando-o, exprobando-lhe a vileza. A mente atormentada não achava refúgio consolador. Se rememorava o pretérito, esse lhe exigia reparação. Se buscava o presente, não obtinha tranquilidade para se manter no trabalho sadio. E quando tentava erguer-se a plano superior, desejoso de orar ao Altíssimo, era surpreendido ainda aí por dolorosas advertências no sentido de inadiável correção da falta cometida. Nesse estado espiritual, interessou-se tardiamente pelo destino dos irmãos. As informações colhidas não lhe deixavam margem ao pagamento imediato. Haviam todos partido, precedendo-o na grande jornada do túmulo. Desde então, verificando a impraticabilidade e rápida retificação do tortuoso destino, o infeliz fixou-se nas zonas mais baixas do ser. Perdeu as ambições nobres e os ideais sadios, passou a ignorar os recursos da esperança. As vantagens materiais, ao invés de confortá-lo, infundiam-lhe agora pavoroso tédio e indizível desgosto. Engrasado à máquina das responsabilidades financeiras, criadas por ele mesmo sem o espírito de possuir para dar em nome do bem universal, não lhe foi possível esquivar-se às imposições da vida social na qualidade de homem de alto comércio, até que baqueou em supremo torpor. Sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, começou a ver perseguidores em toda a parte. Adquiriu assim fobias lamentáveis. Para ele, todos os pratos estão envenenados. Desconfia de quase todos os familiares e não tolera as antigas relações. Incrível, né? A gente nota o quanto a consciência, né, vai surgindo aos poucos. Esse é um dos pontos importantes, né, que a gente tem aqui. Ela vai tomando cada vez mais espaço no nosso... O remorso vai tomando espaço no nosso dia a dia. Quando ele vai tentar resolver a situação, ele já sabe que que os irmãos já partiram para o plano espiritual. Ele não tem noção sobre essa questão, né? E tanto o pai quanto os irmãos, no plano espiritual, podiam estar cobrando deles, sim, né? E ele fica totalmente presa de si mesmo, das dores, né, do remorso de si mesmo, infelizmente. Então, o socorro que ele tem, viu, Alessandra, ele é devido não a ele é devido à esposa e aos filhos, que têm méritos suficientes para interceder pelo pai.
Então, aparenta que está cuidando dele ali, ajudando, né? É um espírito ligado a ele, mas ela está ali não porque ele tem méritos para receber o amparo ali, mas, na verdade, está se protegendo a esposa e os filhos. E sim, tem méritos suficientes, né? No caso dele, de tudo que ele fez, ele não tem como. E é muito interessante, né? Você viu que ele fala sobre a questão dos pratos envenenados, né? Desconfiar de tudo, de todos. Por quê? Porque ele vai perdendo o equilíbrio. Então, naturalmente, como ele fez, né? Tomando dos outros a coisa, os outros podem tomar a fortuna dele. E ele não vai querer isso, né? Então, ele sofre as consequências do que ele fez. E ele fica preso em si mesmo. Esse é o problema dele. E não tem o que fazer, né? Já praticamente a loucura se instalou. Ele só não ficou completamente louco, né? Porque tem esta parenta, né, no plano espiritual que está cuidando dele, ajudando ali, né? E a própria esposa e os filhos têm méritos suficientes para ter a ajuda dele. Nós vamos encerrar por hoje. Du, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Eu entendi isso, que ele não tem mérito, e que era a esposa e os filhos. Mas o que eu quis dizer naquele momento é que existe misericórdia divina porque a esposa e os filhos puderam interceder por ele. Porque se não existisse essa misericórdia, eles poderiam até querer interceder, mas não teria essa permissão, entende o que eu quero dizer? Eu acho que tem uma misericórdia que permite que alguém que caminhou um pouco mais interceda por aquele que caminhou um pouco menos. Foi nesse sentido que eu disse, não na questão dele ter mérito ou não para receber ajuda. Isso nós vamos continuar discutindo na semana que vem. Beleza? Alguém pode fazer a prece de encerramento ou não? Eu vou fazer. Amado Mestre Jesus, com muita alegria no coração, nós queremos agradecer a oportunidade desse estudo realizado, as reflexões que esse estudo nos traz, né, para pensarmos e refletirmos sobre as nossas condutas nesta vida, entender os sofrimentos por que passamos e também os nossos entes queridos ou amigos, né? E pedimos a Deus que ampare a todos nós. Nos ampare na semana que se inicia. E que a nossa prece possa chegar nas mãos da equipe espiritual em benefício do irmão mais necessitado, encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Encerramos, então,
a nossa reunião de estudos de hoje. Tchau, gente. Abraços e beijos. Até a próxima. noite, Boa gente. semana para Tchau, todo tchau. mundo. Boa Semana. noite. Tchau, gente. Tchau, Duane. Tchau, obrigada. E eu que Deus agradeço.